3, 2... E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do Bem-Estar em Foco e hoje estamos na presença de um dos maiores treinadores aqui da região norte, o treinador Coach Franklin Lopes, um cara que tem uma das maiores, atualmente, assessoria de Manaus, chegando já perto dos 400 atletas. Então, eu queria contar e passar essa história dele para vocês. Vamos saber essa trajetória, como ele conquistou esse título, como ele conquistou ser esse grande treinador e empresário no ramo da corrida. E aí, tudo bem? Coach Franklin Lopes, obrigado se apresente pelo aí. convite, né? Compartilhando aqui com vocês. Hoje vai ser o dia de compartilhar um pouquinho da história, não só minha, mas também da assessoria esportiva Franklin Lopes. Sim, e antes de se tornar treinador e empresário, você construiu uma carreira de destaque como atleta também, certo? Como foi o seu começo no esporte e o que te levou a seguir no triatlo e na corrida? Eu iniciei minha trajetória no esporte em uma escola, em um projeto social que funcionava no Santa Itovina, né? No Colégio Arthur Vigílio, lá do bairro. Fui convidado a participar dos Jogos Escolares que acontecia, né? Que antes em Manaus era muito forte esses jogos. E eu iniciei no atletismo, mas não deu certo. Aí eu vi aquela piscina bonita da Vila Olímpica e fui para lá jogar polo aquático. Então, fui da seleção amazonense de polo aquático, onde iniciei minha carreira esportiva dentro do polo aquático, o waterpolo, né? Sim. E após ter iniciado essa carreira, quando jovem, o que motivou a continuar? É bem parecido com uma história, né, que eu fui para o Quênia em 2023, né? Lá no Quênia, a válvula de escape para as mudanças de vida é o esporte, né? Então, o esporte para mim foi onde eu queria melhorar a minha vida e onde eu vi uma válvula de escape através do esporte, né? Onde percebi que ali era para mim. Entendi. E ao longo da sua trajetória, você conquistou títulos importantes? Quais foram as suas 3 conquistas mais marcantes? No waterpolo, né, fui tricampeão amazonense com o time da Vila Olímpica. Fui campeão amazonense também no aquatlo. Eu tenho 6 títulos amazonenses no triatlo sprint, né? Fui um dos primeiros atletas a ser convocado pela seleção brasileira em junho para representar o Brasil na World Cup, né, em Ilhéus. Então, daí tem uma longa história aí no esporte, né? Fazem 25 anos de trajetória esportiva, né? Sim, entendi. E todo atleta passa por desafios, né? E qual foi a competição mais difícil da sua carreira, seja pelo nível dos adversários, condições da prova ou questões pessoais? A minha prova mais difícil foi sobreviver, né? No meio esportivo, né? Sim. Mas assim, contando de esporte mesmo, foi o campeonato, a Copa do Mundo de Triatlo Júnior, que foi realizado em Ilhéus, na Bahia, né, em 96, onde eu fui para disputar o campeonato, o título mesmo, né, na categoria Júnior. Naquele tempo, o nosso triatlo era muito forte, né? Então, de lá, eu fiz, a natação melhor era minha no tempo de triatleta. Até hoje nadado bem, mas naquele tempo eu nadava muito forte. E corria muito forte também. Só que no triatlo, você tem que estar, para disputar a nível nacional, internacional, você tem que ter equipamento bom. Não adianta só você treinar, o equipamento influencia muito. E naquele tempo, meu equipamento de ciclismo era muito fraco, né? Então, eu era o primeiro a sair do mar, nas provas, todo o território nacional, era o primeiro a sair na categoria, mas ali no ciclismo a turma me pegava, né? Porque eu tinha um ciclismo muito ruim. Não só porque eu não treinava muito ciclismo, porque o equipamento era ruim também, né? Mas na corrida também, foi uma prova que naquele tempo eu corria ali baixinho, eu corria para 17 baixo, 16 alto, né? E foi uma prova onde foi desafiador e percebi que ali eu tinha uma qualidade, né? A nível de triatlo, né? Sim. Nível 17, 16 minutos na corrida era um tempo absurdamente
Eu queria, só para acho que hoje, né? Acho que aqui no nosso estado não tem ninguém que corra para 17 numa prova de triatlo aqui. Após sair para pedalar, né? Depois de pedalar ali, nadar e pedalar, acho que hoje em dia ninguém corre para 17 minutos aí os 5 quilômetros. É raro hoje em dia ter um atleta aqui a nível norte aqui que corra essa distância e também nade com um tempo baixíssimo, abaixo dos 10, né? Isso. Hoje em dia não tem um atleta desse que faça isso. E hoje em dia não tem a gente não temos provas, né? No meu tempo, nós tínhamos prova todos os meses, tinha prova. Era aquatlo, triatlo ou era duatlo. Hoje em dia não tem uma prova assim de todo mês de competições mesmo, né? É o que está faltando hoje em dia aqui no estado. Entendi. Mas voltando um pouquinho sobre a sua trajetória, seu início, logo quando começou no triatlon, ainda assim a gente sempre precisa de uma motivação tanto para continuar no triatlon, assim como a gente precisa de uma motivação para estar, a gente precisa de uma motivação para continuar. Qual foi a maior motivação mesmo com todos esses desafios? O desafio para continuar no esporte foi, naquele tempo, era matar um leão a cada dia, né? Era desafiador, porque naquele tempo a gente tinha um projeto social, a gente ia para treinar lá. Na verdade, a gente não ia por causa da competição, do treino, né? A gente ia para se alimentar, né? Que depois do treino tinha um lanche gostoso ali. Então, a gente que naquele meu tempo lá, tudo tinha dificuldade. Entendi. E a gente, para sobreviver, para ter um lanche durante o dia, a gente tinha que ir treinar, né? Para se alimentar. Naquele tempo não tinha não é que nem hoje em dia, né? Sim. Mais difícil também. Era bem difícil no meu tempo, né? Tanto é que eu saí do Santa Teovina, né? Ia para Vila Olímpica, vinha caminhando para participar do treino. Aí, se eu chegasse 10 minutos atrasado no treino, o meu treinador falava assim: tem que chegar mais cedo, pode voltar, amanhã você volta no horário certo. Aí eu voltava para Santa Teovina caminhando de novo. Então era desafiador, né? E ao mesmo tempo fui criando casca, né? Fui criando vontade de vencer. Entendi. Acho que pode ser uma forma de escape para fugir, né, dessa questão de pobreza e tal. Então foi uma parte especial que ajudou a crescer também como pessoa, no caso. Isso, justamente, porque o esporte me disciplinou, né? Ter horário, cumprir horário, ter metas, ter objetivo. Sim. E me mostrou o outro lado da vida ali, que eu não conhecia antes, né? Antes ali era o meu bairro ali, um futebolzinho na rua e quando dava, né? Uhum. Aí, quando comecei a participar dos jogos escolares, fazendo novas amizades, então foi abrindo outros horizontes, né? Outras oportunidades de aprendizado, essas coisas. Né? E ainda assim, para o pessoal aí que possam não conhecer, o Coach Frank Ney, além de ser sou estagiário também na grande assessoria de Manaus, mas além de ele ser o meu chefe, né, também, ele é meu pai e também foi uma inspiração para mim e hoje em dia continua sendo. Um dos maiores objetivos da minha vida hoje em dia é me tornar campeão mundial de triatlo 70.3 e esse cara foi inspiração para mim e continua sendo até hoje. E então ele não é só meu chefe, mas também meu pai e minha inspiração. Então eu conheço bastante sobre a história dele, sobre tudo que ele passou e viveu, e eu levo isso hoje em dia comigo a cada treino, a cada prova, justamente porque eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente não tem essa desculpa de não fazer, não existe. É como a famosa frase que ele fala, que já virou o bordão dele, que é o sem mimimi, né? Então é uma palavra que ele diz para todo mundo que eu tô com preguiça, ele sem mimimi, bora treinar. Então acho que esse é um dos pontos que sempre me marcam também, e também tornam ele a ser esse grande profissional e essa pessoa especial que ele é hoje. E indo para uma outra pergunta, muitos ex-atletas enfrentam desafios ao migrar para o papel de treinador e gestor. Como foi a transição? Quais foram os seus maiores aprendizados nesse processo de virar um ex-atleta profissional, de tentar essa carreira para realmente ingressar como um treinador tanto de triatlon como corrida?
É porque iniciou através de um sonho também, né? A ser treinador. Busquei me qualificar, viajei para fora de Manaus para fazer vários cursos, participar de vários camp, né? Camp Training, para depois que eu peguei todo um contexto geral de como funcionava uma assessoria, de qual era a metodologia, eu fui buscando fazer os cursos que aparecia, e aí depois surgiu aquela ideia, né, de ser treinador. Poucas pessoas sabem que a assessoria que eu construí junto com a minha família foi mais para deixar um legado para os meus filhos, né? A assessoria esportiva eu criei justamente para dar apoio para o Rainer, para o Simon, né, no tempo, que eu sabia que eles precisavam de uma estrutura para o treino deles, né? Então foi daí que surgiu a assessoria esportiva Franklin Lopes. Viajei para Palmas, para um camp da CBTRI, fui convidado como treinador para participar do camp, e junto eu levei o Rainer comigo para esse camp, e eu fui com a ideia de patentear uma assessoria grande de fora para me representar aqui em Manaus, né? Só que aí cada treinador tinha que dar uma aula, dar um treino, né? Então lá eu fui sorteado para dar um treino de natação e de corrida de rua, ou de corrida para triatlon. E nesse camp estavam os melhores treinadores do Brasil lá nesse camp. Então, lá, quando eu era atleta, eu tinha um sonho de competir junto com o Leandro Macedo e com o Leandro Mazan, que eram os caras que eram o bambambam no meu tempo de triatlo. Foram campeão do mundo, campeão mundiais. Os caras eram o maior triatleta do mundo no tempo, né? Eles estão falando do mundo todo. Os brasileiros, Leandro Macedo e Leandro Mazan. Atualmente, né? São uma maior referência do triatlo. Então, eu ia trazer a assessoria do Leandro Macedo para Manaus, né? Aí o Leandro Macedo me chamou para almoçar com ele e falou assim: Frank, eu acredito que você consiga abrir a tua própria assessoria com teu nome lá na tua cidade. Aí eu falei: pô, se o cara que é campeão do mundo falou isso para mim, porque eu não posso acreditar em mim também? Aí de lá já vem com aquele pensamento de abrir a assessoria esportiva, né? Foi daí que eu comecei a estudar, investir mais nos cursos, estudar um pouquinho mais, virar à noite. Que, galera, eu começava a estudar 10 da noite até 5 da manhã, fazendo curso online, fora do Brasil, para poder ter um know-how de saber que eu estava passando para meus atletas. Então, daí que eu construí a assessoria esportiva Franklin Lopes. Não foi da noite para o dia, tá? Aí eu aproveitei para pegar aquele gancho de atleta, mais um pesquisador, e foi de onde surgiu a assessoria. Ela não foi inventada, ela foi criada com o conceito de levar para os nossos atletas uma metodologia séria, né? Onde nós conseguimos realizar o sonho deles. Sim, cada um atingindo seu próprio objetivo, né? Esse training camp ficou muito marcado também na minha trajetória, principalmente acho que em questão de aprendizado. Antes eu treinava achando que eu era muito bom. Depois que eu cheguei nesse camp, no final do camp tinha uma prova que classificava para o Sul-Americano. E aí, eu, em minha cabeça, achando que eu estava treinando muito, quando cheguei para fazer essa prova, realmente a gente enxerga, depois que sai dessa cápsula, que a gente acha que já está no nosso nível maior, a gente descobre que a gente ainda precisa sempre estar evoluindo muito mais. E nesse camp, nessa prova, eu aprendi que realmente a gente nunca pode se vangloriar antes da hora. A gente tem sempre que continuar trabalhando, treinando para evoluir todos os dias, porque foi uma prova absurdamente forte. E estava literalmente selecionado os melhores atletas do Brasil, né? Hoje em dia, os melhores atletas aqui do Brasil estavam nesse camp, né? Nesse camp. Então, hoje, para ter uma noção de como foi importante aquele training camp lá. Exatamente. E aí, então, assim, eu agradeço também muito, principalmente a ele por ter me levado a esse camp, que foi o que abriu as portas adiante. Depois disso, todas as outras portas foram abertas para mim, justamente por conta desse camp, também por conta dessa experiência que eu tive de saber que eu deveria melhorar mais e mais. E o nascimento, a gente já falando sobre isso, o nascimento da assessoria esportiva da Franklin Lopes, como realmente surgiu essa ideia, como começou a criar ela, a assessoria em que momento percebeu que estava crescendo tanto? Foi um trabalho de formiguinha, né? A gente foi ajustando ali. Eu sabia que ia ser difícil, porque
um treinador de triatlo migrar para ser treinador de corrida de rua, totalmente diferente a pegada, totalmente diferente. Temos que ter noção do que é ser treinador de corrida de rua e ser treinador de triatlo. Existe uma grande diferença, né? Então, a assessoria, ela surgiu para ser assessoria de triatlo, mas no decorrer do tempo, pesquisando, estudando o mercado, percebi que o gancho mesmo da assessoria seria a corrida de rua. Ela foi fundada em abril ou em fevereiro, né, de 2005, e estamos no mercado hoje sendo a maior assessoria do estado, né? Sim. E hoje existe diversas assessorias esportivas no Brasil. Qual seria o maior diferencial da assessoria Franklin Lopes em questão da abordagem da metodologia e das demais coisas? Não existe uma diferença grande. O que tem hoje em dia que diferencia a nossa assessoria de outra assessoria é o gancho de patrocinadores, né? Que as assessorias grandes, elas têm marcas com elas, né? Uma coisa que nós não temos ainda, uma marca forte como esportiva, né? Mas eu falando aqui, como eu conheço, tenho vários amigos treinadores, conversando, a gente não deixa nada a desejar para nenhuma assessoria esportiva de fora do Brasil. Sim. Eu falo isso com muita convicção. Sim, e realmente. Mas eu acho que eu colocaria em pauta, acho que é o grande diferença que a gente até já chegou a comentar aqui no podcast sobre. Acho que um dos maiores diferenciais é esse cuidado que o senhor tem com os atletas. Então, acho que esse é um diferencial super importante de realmente não só ser, nessa parte profissional, como entregar uma metodologia boa, que realmente ajuda na evolução de todos os atletas, mas o cuidado e carinho que tem com todos os atletas em questão de hidratação, se a pessoa está bem, como está a pessoa, entendendo, né, o dia que cada pessoa tem para saber qual treinamento passar, né? Acho que esse é um dos maiores diferenciais, o cuidado. Nosso da assessoria é que, ao chegar no treino, eu percebo que aquele dia ele não vai entregar aquele treino que está na planilha dele, né? E devido ser um treino presencial, nós conseguimos reverter aquele treino, mudar aquele treino. Sim. Para que o atleta consiga entregar um treino de acordo com a necessidade dele que está naquele dia, né? Então, essa é um diferencial, o treino presencial, o treino em grupo também, né? Tem dia que um atleta nosso não chega bem fazer o treino, mas devido ter um amigo que está correndo, alguém ali para dar suporte, acaba entregando o treino que era para ser entregado, né? Entendi. Ser entregue. E gerenciar uma assessoria com quase 400 atletas, de iniciante ao alto rendimento, é um grande desafio? Como estrutura de treinos como você estrutura os treinos para entender a diversidade de perfil? Os nossos atletas, eles chegam na assessoria com vários objetivos. Cada atleta tem um objetivo, né? Alguns deles chegam para fazer com que a corrida de rua seja só qualidade de vida, outros chegam para performar, outros chegam para baixar tempo, outros querem emagrecer. E o ano passado a assessoria recebeu muitos atletas, muitas pessoas por indicação médica, né? No primeiro semestre foram 36 pessoas com depressão, crise de depressão. Ou seja, a corrida de rua também não é só corrida de rua, né? É uma válvula de escape ali para a turma sair do sedentarismo também, né? E a gente procura planejar o treino conforme a necessidade de cada pessoa, né? De cada atleta. Sim, essa parte é super importante ser tocada também, porque é um ponto onde realmente está ganhando muito espaço essa questão sobre o quanto as pessoas procuram a corrida por conta de problemas não só físico, mas hoje em dia mentais, com depressão, e aí acabam procurando para ser realmente uma válvula de escape e uma terapia também, né? Então, isso é super importante hoje em dia, a gente saber lidar com essas pessoas também, receber de uma forma boa, né? E eu acho que a assessoria Franklin Lopes também tá conseguindo entregar essa parte muito bem. E sobre a adaptação para os iniciantes, para fazer com que eles se tornem um corredor ou um triatleta mais experiente dentro da assessoria, como funciona essa parte?
Essa parte é muito importante, né? Porque geralmente os iniciantes que estão buscando a corrida, eles chegam lá querendo fazer coisas absurdas que ainda não conseguem fazer, né? Porque o amigo faz, o colega faz ali, eles querem chegar lá e fazer um volume alto, quer treinar todo dia. E aí nós temos que ser bem, bem franco, né? Bem realista com eles, dizer que não é o momento deles fazer certo volume, certo treino, porque existe uma preocupação nossa em não lesionar os atletas. Sim. Eu acho que nós somos uma assessoria que prezamos bastante pela saúde dos nossos atletas. Somos uma assessoria que roda pouco volume semanalmente, né? E tem atletas que rodam um pouquinho mais porque já tem 5, 10 anos de corrida, então esses atletas eles suportam uma carga maior de treino, né? Até por conta do volume maior dele, né? Durante todo esse período de anos correndo. Mas em questão ainda tem uma questão dos iniciantes, é legal fazer uma pauta de que tem um negócio que eu nunca esqueci, que inclusive uma das pessoas que eu ouvi falando sobre isso foi o próprio Leandro Macedo, sobre a galera fazer provas muito longas, você pode fazer, mas não deve fazer. Que é, não que você não consiga completar essa prova, não que você não consiga completar esses 42, mas será mesmo que você deve fazer? Será que se você fizer, você não vai se traumatizar com isso e acabar perdendo gosto? Então, acho que é uma pauta legal para colocar para a galera que está iniciando, que existe degraus. Então, você tem que ir subindo aos poucos, porque não que você não consiga, não que a gente não acredite no seu potencial e também não acredite no trabalho dos treinadores, mas a gente sabe, por estar nesse meio, a gente sabe como funciona. Então, essa parte é super importante de saber o tempo correto para cada distância, até para não causar um trauma e acabar deixando esse prazer que é a corrida acabar, como posso falar, acabar morrendo. Então, é uma pauta legal de ser tocada. E no ajuste da evolução durante a metodologia, ao longo dos anos, quais foram os principais ajustes que você fez durante sua metodologia? O que mudou? O treino que te levou a essas mudanças, quais foram? Porque a gente sabe que você foi pro Quênia, né? Então, teve essa experiência muito, muito grande de metodologia. O que a gente trabalha aqui e o que eles trabalham lá para ser grandes corredores no mundo. Nessa experiência, nessa imersão que eu fiz no Quênia lá, eu percebi que a turma corre bastante lá, eles treinam muito, né? Aquilo que nós fazemos aqui, que a turma acha engraçado, a turma não gosta de fazer, são os educativos, né? Sim. Lá a turma faz educativo todo dia e de manhã e de tarde é 1 hora de educativo. Todo santo dia a turma faz educativo lá. É uma coisa que nós não fazemos, né? Porque o educativo tem várias situações, né? Tem vários benefícios, né? Além de fortalecer os ligamentos, tendões, musculatura, ele corrige, ele educa ali de movimento, a biomecânica fica mais bonita, fica mais ajustada e previne lesão também, né? Ou seja, muito importante fazer antes de um treino principal, né? Principalmente de treino intervalado. Sim, até porque uma forma de aquecimento a mais, né, para o nosso corpo, né? Aí o que eu mudei um pouquinho na metodologia da assessoria foi meus atletas que já estão aí correndo mais de 5 anos. Esse ano eu adicionei mais um dia de treino, ou seja, antes eles só treinavam 3 dias por semana. Esse ano eles passaram a treinar 3, 4 vezes por semana, porque eles estão com outra meta, né? Sim. Ou seja, a meta que eles querem é um pouco mais agressiva e requer um pouco mais de volume. Então, foi uma mudança importante. Sim, com certeza. E a natação e o ciclismo na rotina dos atletas que correm? Porque muitos são corredores. Isso. E querem migrar para o triatlon ou mais que encontram dificuldades na natação e no ciclismo. Como você trabalha essas modalidades para quem tem mais experiência apenas na corrida? Geralmente eu coloco, né? Eu adiciono a natação e o ciclismo para os atletas que estão com muito volume, né? Que eu quero baixar um pouco a intensidade deles, o volume de corrida. Aí eu tenho essa opção de incluir um dia de natação, um dia de corrida. Daí eles passam a gostar da modalidade e vão, de repente, se tornam triatletas, né? Porque já aconteceu várias situações dessas. Sim. E qual a importância contando para a galera aí, qual a importância dessa mudança, alternando? Ele é só corredor, mas ele tem que fazer um dia de pedal ali.
fala pra gente qual a importância desse acréscimo aí, dessa modalidade aí, para quem é um corredor apenas. Eu oriento eles, quando eu adiciono uma modalidade a mais, no caso natação ou ciclismo, né? Para eles trabalhar o cardio deles, né? Fortalecer. O ciclismo trabalha muito o quadríceps, né? E a galera acha que é só quadríceps, mas trabalha muito o ombro também, ombro. Então, é importante porque eu consigo ganhar um pouco mais de cardio com eles, deixo eles mais resistentes um pouquinho, né? E tiro um pouco da tensão de só correr. O impacto também alivia, né? E a natação nem se fala, né? A natação eu consigo ali fazer um trabalho cardiopulmonar com eles bem legal e eles vão se adaptando. E eu uso tanto para trabalhar a parte fisiológica deles de treino o aeróbico dele, né? Uhum. E consigo fazer também um recovery com eles, fazendo o que eles fazem na natação, pratica a natação, né? Sim. E o esporte está sempre mudando. Quais foram as principais mudanças que você observou na corrida e no triatlo nos últimos anos? Foi os equipamentos, né? Hoje em dia os equipamentos mudaram bastante, né? Antes era indicado uma maratona por ano, hoje em dia tem turma fazendo 2 maratonas por ano, 4 maratonas por ano que não é indicado, 5 maratonas, mas não é indicado, né? Geralmente, acho que 2 maratonas... Não, tenho certeza que 2 maratonas por ano um atleta consegue entregar. Sim. E eu acho que essa parte dos equipamentos influenciou muito, né? Principalmente para essa questão de poderem entregar talvez mais provas, porque existem hoje equipamentos como, por exemplo, o próprio tênis de carbono. Lógico, tem seus benefícios, ajuda muito numa recuperação após um treino muito mais longo, mas ainda assim eles não fazem mágica, né? Então ainda precisa a questão do treinamento, né? Não é só o equipamento que vai fazer você sair ganhando aí, fazendo várias provas, não. Precisa treinar bastante também para poder aguentar esse volume, essa quantidade de prova. Mas eu acredito que hoje em dia os equipamentos também fazem muita diferença. E para quem está começando no triatlon, qual seria a principal dica para manter a constância nos treinos e evoluir da melhor forma? O conselho que eu dou para os atletas que querem iniciar, né, para as pessoas que querem iniciar o triatlo, é perguntar para si mesmo se eles querem realmente o triatlo para a vida deles, né? Uhum. Porque, imagina, você treinando só corrida, já tem uma dificuldade de tempo ali. Agora você botando mais 3 modalidades, muitas vezes 4 modalidades ali, se torna mais complicado ainda, né? Sim. Você tem que ter tempo para praticar as 3 modalidades. Então, primeiro tem que se perguntar se é isso mesmo que ele quer. Se é o triatlo que ele quer mesmo, porque o triatlo é uma prova desafiadora. Agora, se ele quer só praticar o triatlo como hobby, tudo bem. Mas tem turma aí que entra no triatlo e quer dar vida pelo triatlo, quer evoluir em um ano. O triatlo não consegue evoluir em um ano, entendeu? O triatlo você não consegue evoluir em um ano e é difícil, mas não é impossível, né? Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que existem vários triatletas que precisam aí de 10 anos, 8 anos. Tem gente que eu já vi que precisou até de profissionais, falando de profissionais, que precisam até de 13, 14 anos para dar um resultado e começar realmente depois a manter essa constância. Então, olha o tempo, mais de 10 anos para conseguirem ter um resultado gigante. Então, a galera que está iniciando... que já quer em 3 meses, que tem muito disso, né? Que a galera procura para fazer, faltando 3 meses para uma prova, a galera procura assessoria e já querendo fazer um Ironman 70.3, um Iron Full com 3 meses. Então, imagina, já querendo resultado. Então, isso é meio que, vamos dizer, que você consiga completar, mas que não vai esperando que vai bater o recorde da prova, RP, que é bem difícil. É uma prova realmente desafiadora, tem que ter consciência. Então, acho que esse é o principal ponto. E qual foi o maior desafio que já enfrentou como treinando os atletas? Que sejam na gestão, adaptação, metodologia ou desenvolvimento do aluno em particular. Qual foi o momento em que foi mais desafiante nesse trabalho? Foi quando eu iniciei, né? Que eu migrei do triatlo para a corrida de rua. Eu tinha 3 atletas que me procuraram para fazer um ciclo para a Maratona de Berlim. E eu não me via naquele momento como preparador de maratonista naquele tempo, né?
Foi quando eu busquei, falei, não, vou aceitar o desafio. Foi quando eu me desafiei. Aí eu liguei para meus orientadores, né? Os meus amigos, que já são treinadores há bastante tempo, me ajudaram muito, me mandaram livro, me mandaram artigo, aí eu fui pesquisando, estudando, e tinha um dos atletas que corria a maratona para 5:20, né? Faltando 5 meses para a maratona de Berlim. E quando peguei o desafio, e essa pessoa conseguiu entregar lá a maratona de Berlim para 3 horas e 58, né? Ou seja, então ela confiou no treino, ela confiou em mim, e de lá eu fiquei mais confiante, né? Para seguir na carreira de treinador. Foi quando eu comecei a pegar as equipes, os corredores de maratona, né? Sim, entendi. E agora a gente está montando um grupo que é para sempre, a gente sempre, acho que todo ano a assessoria Franklin Labs monta um time para levar para alguma prova aqui do Brasil em específica, né? Ou seja, Florianópolis, ou Porto Alegre, ou Rio de Janeiro, mas acho que a mais tradicional é o Rio de Janeiro, né? Que a gente está levando pela segunda vez agora. Como é essa preparação em time, em grupo? Porque tem gente que vai fazer 5, 10, gente que vai fazer 21, gente que vai fazer 42 desafio, tem gente que vai fazer. Como funciona essa preparação toda aí? Como funciona juntar toda essa turma para poder ir para o Rio e fazer essa festa lá? A prova do Rio de Janeiro, ela está sendo bem esperada, né? Tanto por parte da assessoria, mas também pelos alunos que estão indo, né? Vamos estar no Rio de Janeiro com mais de 200 alunos no Rio de Janeiro. São 200 alunos aí atrás de um sonho, atrás de um objetivo, né? Então, eu tô montando, fazendo uma preparação, uma programação de treino para eles, já voltado para essa prova. Mas antes do Rio de Janeiro tem Porto Alegre, né? Sim. O Porto Alegre tem a Maratona de Manaus, que acontece agora em abril, tem a Foco Run, que é dia 1º de junho. Então, nós temos vários desafios antes do Rio de Janeiro, né? Sim. Estamos pensando, a nossa meta é o Rio, mas tem atletas também que estão preparando para Porto Alegre, a Maratona de Manaus também, que é desafiadora, correr aqui em Manaus é uma maratona. Não é difícil também, né? Não é difícil correr uma maratona em Manaus, você tem que estar preparado para fazer a prova. Se você tiver treinado, você consegue fazer de boa a prova, tranquilo, entendeu? Então, essa é a programação nossa aí. Caraca, é muito bom. Nessa questão da assessoria, que sempre é bem dividida, né, os atletas, como funciona essa divisão de quem está treinando para 5, quem está treinando para 10, 21, 42? Como funciona essa etapa de treinamento aí de cada um? Tem uma programação de treino para cada atleta, né? Então, é muito difícil um atleta chegar na assessoria para correr 5 km. Geralmente, eles vão atrás para correr 21 e 42. Chegam com uma meta bem ousada lá na assessoria, né? E a gente vai analisando a cada treino, a cada longão, a gente vai analisando se realmente aquela pessoa tem capacidade de fazer os 21 ou 42, né? Ou o desafio. E a gente vai dividindo ali as tarefas, né? Sim. E essa parte da galera que curte, como funciona a galera que curte, por exemplo, trilha, que a gente em Manaus aqui tem muito, né? Aí como funciona a preparação para eles, já que a gente está em uma cidade, né? Já que a gente está na cidade, como funciona a preparação deles para se jogarem ali no mato lá? Nós temos o ano passado nós iniciamos uma programação de treino nas trilhas que tem aqui perto de Manaus, né? Paricatuba, Jandira, são trilhas mais perto para que a gente possa fazer os nossos treinos. Sim. E tem atleta que foi pela primeira vez fazer uma prova dessa e gostou muito. E hoje em dia a turma está falando muito em trilha, né? Então a gente está com uma programação também de treinos esse ano em trilha, para a turma que gosta de trilha, né? Sim. E isso é uma parte muito, muito boa, né? Acho que inclui vários terrenos, né? Isso. E como funciona a sua rotina? Como você leva a sua rotina? Porque além de ser o treinador, de estar presente com a galera, tem a questão de ainda ser empresário, né? Isso. E aí como funciona essa divisão de tipo, controlar tudo, controlar essas partes, tanto de estar no momento ali com os atletas como treinador e estar ali por fora ali também, cuidando da assessoria? O dia começa às 3 da manhã, né? A gente começa às 3 da manhã, 3h30 começa a programação toda e tem o nosso treino da manhã.
Minha primeira aula começa às 5h20. Antes era 4 horas a minha primeira aula, hoje em dia é 5h20, né? Aí eu fico presente nos treinos até 8h10, 8h30, 7h30, 8h30 ali. Aí depois desse treino eu tenho uma programação, né? Que eu sou gestor do complexo esportivo também. Lá atendo várias crianças também lá nesse projeto. Esse ano sou voluntário do horário lá do complexo esportivo, né? Dou aula para 60 crianças lá como voluntário. E eu tirei um tempo, né, de 11 a 1 hora para me treinar também, voltar aos treinos de novo, que vou fazer o Desafio do Rio também. E à tarde começa às 17 horas nossa primeira aula presencial também, que vai até 8h30, 9 horas da noite, né? Essa é a rotina aí do dia a dia. Fora os meses que nós temos também, né? Sim, ainda tem essa. Mas como funciona esse projeto social que você citou agora, que ainda tem 60 crianças? Todos podem ter um sonho também de um dia ser atletas. O que o senhor acha que falta para que eles possam, talvez, atingir esse objetivo, tirando eles da rua? Que a gente sabe que hoje em dia tem os seus riscos, tem o perigo. O que você acha que pode ajudar para que eles possam sair da rua e realmente focar nessa parte de uma vida como atleta, essa experiência como atleta e caso um deles queira, realmente conseguir seguir essa carreira? O que está faltando para que nós tenhamos mais atleta engajado, empenhado, é uma política pública voltada para o esporte, para a iniciação, né? Sim. Aí sempre bato numa tecla e digo o seguinte para os meus amigos, né? Que para você fazer um atleta, você tem que ter profissional qualificado para tal área. Sim. E hoje em dia, em Manaus, nós não temos um local que um professor de educação física chegue lá e se matricule em algum curso para se aperfeiçoar, para dar tal aula. Nós não temos. Então, isso fica difícil, né? A gente querer fazer atleta sem ter um conhecimento para fazer com que uma criança saia de um projeto para ser um atleta campeão. É diferente do que acontece nas lutas. Hoje em dia, você tem jiu-jitsu, tem MMA, porque tem pessoas qualificadas em todas as áreas, né, de luta. É uma coisa que a gente não tem na natação, não tem no atletismo, não tem no ciclismo, não tem no triatlo. Então, falta nossos governantes olhar para essa parte. Se você tem pessoas praticando esporte, você vai desafogar o hospital, o esporte de saúde, vai ter qualidade de vida para a sociedade. Então, o esporte ele tem que ser olhado com outros olhos. Eu acho que para a questão do governo, Estado, acho que todos devem ter um foco no bem-estar, porque isso é realmente isso que ele falou. A gente já até pautou isso uma vez, sobre a questão de desafogamento, como ele citou, dos hospitais, postos de saúde, porque o esporte, ele promove isso, promove saúde. Então, se você tem uma saúde boa, uma imunidade boa, com certeza o risco de você ficar doente diminui. Então, você consegue ter uma vida mais saudável, onde você não precisa não precisa ir aos postos, não precisam ir aos hospitais por conta de algum problema de saúde, né? Então, acho que esse é realmente um ponto onde deve ser tocado e olhado pelas pessoas e governo, Estado que estão aí à frente. E a gente sabe que a assessoria tem um teste de VO2 próximo. Como funciona essa preparação toda para que eles consigam executar e como funciona esse teste de VO2? O teste fazemos a cada 3 meses, né? Onde nós aferimos várias métricas do teste. Teremos 2 testes, né? Um de 3 km e um de 5 km. Então, partindo daí, eu consigo verificar as métricas tanto de frequência cardíaca, pace, tempo e velocidade, para
esse teste serve para programar, né, para fazer um planejamento para cada atleta com o objetivo que ele quer, que ele deseja, né? Sim. Então, é muito importante fazer o teste físico, fazer o teste de VO2. Entendi. Mas aí, o teste de VO2, no caso, como sendo mais específico dentro desse universo do VO2 aí, que acho que muita gente tem dúvida sobre isso. Como é, para que serve, como, em mais detalhes, ele funciona? Tá. Eu marquei com eles um horário lá, né? Eu marquei com eles um horário. Chegando lá, eu vou colocar eles sentados, eles vão ficar sentados durante 5 minutos, vamos aferir a frequência cardíaca dele em repouso, que nós precisamos da frequência cardíaca em repouso de cada atleta. Em seguida, eles vão fazer um alongamento, vão fazer o educativo, vai ter alguns estímulos. Aí, em seguida, vamos dar início ao teste de 3 km e 5 km. Partindo daí, eu consigo verificar, analisar o limiar de cada atleta. O limiar é muito importante para mim, como treinador, saber como que o meu atleta está. E, no final, eu preciso do tempo que ele fez tal teste. Sim. E preciso da frequência cardíaca máxima dele para poder fazer o planejamento certinho deles. Entendi. E falando sobre tempo, então, o que acha sobre o Sub 3? Como funciona um trabalho para essa galera aí que quer, mas tem o receio? Como funciona esse trabalho para o Sub 3 aí na maratona? O Sub 3 é que nem quando você chega para falar de Ironman Full, né? Ou 70.3 para performar, fazer tempo bom. O Sub 3, a pessoa tem que saber que ele quer fazer Sub 3 primeiro, e tem que ter, eu falo assim, determinação para treinar, entendeu? Porque o volume tem que ser um pouco maior, tem que ser maior do que o normal, o volume. Os dias de treino também tem que ser um pouco... Digamos que eu queira fazer sub 3 na prova. Eu vou ter que botar aí 6 dias de treino, semanalmente, com volume alto, e fazer a programação direitinho. Os treinos intervalados são importantes, os treinos longos também. Aí você sai de um treino de 15 de 400, você vai para 3 de 4.000, vai para 5 de 2.000. Então, totalmente diferente. Mas não é difícil, só depende do atleta, da pessoa que quer correr uma maratona Sub 3. Sim, que fácil não é, mas difícil também não é. Impossível não é fazer Sub 3. Depende muito da vontade que ele quer, que ele tem, né, para fazer o Sub 3. Acho que depende muito da dificuldade, na verdade, que a pessoa coloca também. Né? Então, acho que esse é um dos principais pontos. Se for um atleta que queira fazer Sub 3... No primeiro longão lá que ele vai fazer um treino lá, ele corre ali para pace de 4,30, você bota ali na planilha para ele fazer 30 km para 5,50, ele já bota dificuldade. Esse cara aqui, ele não vai estar tão cedo preparado para fazer um Sub 3. Sim. Ele tem que saber correr em todas as zonas. A partir do momento que ele saiba correr em todas as zonas, esse cara está preparado a treinar para fazer um Sub 3, dependendo da vontade dele, né? Sim, principalmente. Acho que o mais difícil hoje em dia para as pessoas é correr em zona baixa, né? Acho que esse é o principal problema. Vou frisar aqui, o tempo que eu fui do Quênia, eu corri lá com a campeã da Maratona de Paris, né? Eu fui fazer um longão com ela de 18 quilômetros. Eu falei, eu não vou conseguir fazer 18 quilômetros com a mulher. A mulher foi campeã da Maratona de Paris, tá? Ela correu lá para 3,20, 3,18 ali, um pace. Aí eu fui rodar com ela, a mulher rodou para 6,30 de pace. Ou seja, a mulher que corre forte, ela fez um longão para 6,30 de pace, entendeu? Ou seja, tem uma frase muito importante lá que eles te falam, que eles falam a seguinte frase: para você correr rápido, você tem que aprender a correr devagar. Ou seja, todas as zonas você tem que saber correr. Se você não sabe, não obedece às zonas, a sua mente não está preparada para fazer tal esforço e suportar certas dores, né, que aparecem no treino. Principalmente, acho que o ponto de que, por exemplo,
exemplo, lógico, tem treino, com certeza deve ter treinos específicos assim que se o atleta está se sentindo bem e não for realmente problema, talvez, de ele apertar um pouquinho mais, beleza, mas se tiver prescrito, né? Mas se for um treino, acho que contínuo, rodagem, que tenha que ser leve, eu acho que mesmo um atleta se sentindo bem, esse era o plano, né? Então, não tem o porquê aumentar a intensidade, não tem porquê subir o nível, específico, né? Sim, tipo, tem um momento para cada, né? 24 km, ritmo de prova. Ali você tem que correr ritmo de prova. Se quebrar, tem que fazer algum ajuste, que dá tempo de fazer um ajuste. Hoje é um treino de limiar, você tem que correr ali no limiar. Ou é um teste de VO2. Então, a pessoa tem que saber qual o dia certinho de fazer o que está planejado, né? Exatamente. Acho que o principal ponto é esse, é saber o que realmente está planejado, porque os atletas olham o dia, os treinadores olham lá na prova, lá na frente. Então, acho que esse que é o ponto que todos têm que pegar, né? Esse ponto de que o dia de correr forte é para correr forte, o dia de correr leve é para correr leve, mesmo que, mas estou me sentindo bem. Eu acho que o ponto é para correr leve, corra leve. Então, sem pular etapa, como falou, degrau por degrau. Então, saber realmente treinar, né? De verdade. Eu acho que esse é o principal ponto que eu vejo muitos. Eu particularmente vejo muitos atletas quebrando isso, né? Tipo, não sabendo treinar leve. Só porque está se sentindo bem. Se está se sentindo bem, excelente. Você tem que ver como uma vitória. Agora, se sentir bem e apertar, aí já é um problema. Porque aí você já não está mais sabendo treinar. E aí isso prejudica, mesmo você achando que não, prejudica lá na frente, né? No trabalho tudo que tem um planejamento, isso, né? Exato. Tudo é um planejamento. Você faz uma programação mensal, mas eu libero a planilha semanal, né? Mas já está programado o que você vai fazer durante um mês todo ali. Então, se hoje é um trabalho de frequência cardíaca em Z2, é um treino leve ali, sabendo que amanhã vai ter um treino em Z5. Ou seja, você tem que estar preparado, tem que estar fazendo um treino regenerativo para no dia seguinte pegar um treino forte, né? Que é em Z5, Z4 ali é um treino forte. Então, tudo isso aí é uma estratégia, um planejamento que os treinadores fazem para cada atleta. E o que acontece muito é que a turma pergunta pro coleguinha, qual é o teu pace? Vamos fazer aqui junto? Aí não funciona, entendeu? Não funciona. É muito raro funcionar, né? A não ser que seja um treino muito específico que possam correr junto, aí talvez mude. Mas é exatamente isso, acho que esse é o ponto principal. Por exemplo, já tem 1 mês, 2 meses de preparação feitas, mas é liberado semanalmente, né? Eu também libero semanalmente, mas praticamente o mês já é feito. Só que a gente precisa, tipo, de qualquer problema do atleta ou qualquer alteração que tenha dado nesse plano, a gente consegue fazer um ajuste e ser liberado, né? Então, é por isso que não é liberado já de 1 mês, pega 3 meses, senão seria muito mais simples, né? Pra gente que é treinador, seria muito mais simples assim. Só que quando a gente trabalha de uma forma boa, né? A gente sempre prioriza olhando o atleta. Tá bem? Tá bom. Então, a semana vai ser desse jeito aqui mesmo quando tá programada. Não tá bem? Então, vamos fazer um ajuste. Acho que esse é o principal ponto de treinamento, né? E como funciona a questão dos treinos? A gente sabe que também tem uns treinos que o pessoal tem um pouco de medo, que é aqueles 25 de 1.000, 30 de 1.000. Tem uns que ficam empolgados, outros que ficam tristes. Como funciona essa parte? Eu uso bastante, né? O treino para maratona 24 tiros de 1 km, né? Geralmente eu boto lá a frequência cardíaca, ou boto o intervalo com o intervalo ativo. Geralmente para acostumar ali a turma a tentar recuperar, voltar para a volta calma e em seguida dar outro estímulo de novo, né? Eu gosto de trabalhar bastante porque além de eu fazer com que os meus atletas fiquem mentalmente fortes com esse tipo de treino, que é um treino desgastante, então, mas é desafiador ao mesmo tempo. E a maioria que entrega esse treino, a turma está preparada para fazer aí a maratona bem feita, como acontece bastante, né? Só que não só... O primeiro passo que eu falo para meus atletas é o acordar, né? Que ninguém gosta de acordar cedo, principalmente para correr. Só que a partir do momento que ele chega no treino, 4 da manhã para treinar, o primeiro desafio dele já fez, o mais difícil já fez, que foi de estar lá, chegar aquele horário de 4 horas, né? Então, em seguida, depois que ele chega ali, se torna tudo mais fácil, né? Que ele já está ali. Sim.
Então realmente, com certeza, isso deve ser um treino mental também, porque é Eu difícil. trabalho mais a parte mental, porque eu sei que eles vão conseguir fazer 24 de 1000, entendeu? Claro Sim. que eles correm uma maratona, se não entregar 24 de 1000 para um pace que está programado, eles não vão, eles vão fazer a prova. Sim. E qual é a diferença, tipo, pra galera entender melhor, qual a diferença entre, tipo, 30 quilômetros seguidos para 30 quilômetros sendo 30 de 1000, no caso? Eu trabalho mais a parte de limiar deles, né? A parte mais ritmado, né? Eu trabalho um pouco mais de velocidade nos treinos intervalados. Os 30 quilômetros que eu faço com eles, eu faço 4. Geralmente é um treino bem leve, né? Um longão mesmo, bem leve, Z2 ali. O outro eu trabalho com eles ali um ritmo próximo a uma prova. E o outro eu faço um progressivo. Começa ali em Z2, faço com que eles terminem em Z5, que é um pouco mais forte, né? Então, o meu último longão é 40 dias antes da prova, que eu consigo, se der errado, eu consigo fazer um outro longão ainda, para esse. Se um atleta desse fizer o último longão dele e quebrar, ele já vai para a prova destruída, ele já vai com a cabeça quebrada ali, entendeu? Então, eu tenho que fazer esse longão 40 dias antes, porque se der errado, eu consigo botar mais um longão para eles ainda, para deixar ele com a cabeça forte ali, para saber que ele consegue correr naquele pace. Entendi. Porque as pessoas têm que entender também a parte de que nem todos os dias são o nosso dia, né? Então, tem vezes que vai para um longão, não tá tão bem e já acha que não pode completar mais a prova. Então, acho que realmente isso é importante. Eu fiz o longão no mesmo percurso, nós fizemos agora o último na estrada. O Marcelo quebrou no quilômetro 22. Ele quebrou mesmo, ele andou. Andou 4 quilômetros. Aí fiz agora o último esse ano. Ele foi lá, esse aqui eu tira-tema, esse aqui eu não posso quebrar. O Marcelo fez o melhor longão que da vida dele, foi esse último agora, entendeu? Porque ele foi se desafiando e sabendo que ele poderia entregar aquele pace. E fez direitinho, entregou. Então, tem uns ajustes, né? Tem um ponto que já tem a experiência, no caso, já sabe o momento, já sabe o porquê quebrou, o que talvez ele tenha feito ali de errado, talvez até o que pode afetar um longão desse até uma semana antes, pode afetar esse longo, né? Então, acho que essa experiência conta muito. Aí tem gente que leva de uma forma boa, falando, vou melhorar, e tem gente que acaba se frustrando, né? E aí esse que acho que é o pior ali pra gente conseguir trabalhar de uma forma boa. E quando eles quebram, algum atleta nosso da assessoria, eles não fazem um longão bem, a gente percebe que eles ficaram chateados com eles mesmo, porque eles quebraram, mas a gente tem que ter maturidade, né? Para saber chegar com o atleta e falar que ele não perdeu ali para ele, perdeu pro dia a dia da anterior, né? Exato. Ele tem que saber que não é só um atleta, não é só um corredor, né? Você não é só corredor, você tem uma vida familiar, tem uma vida corrida de trabalho. Então, eu creio que isso é muito importante estar como primeira coisa na sua mente após acontecer, caso venha acontecer essa questão de quebrar. Que o importante não é o resultado que você teve ali no momento. Se quebrou, beleza. O importante é que você, como ele falou, tem tempo para recuperar. Tem que saber o motivo. Então, ele consegue consertar, consegue reajustar, fazer uma nova programação para que você consiga entregar o seu melhor potencial, talvez em um próximo longão. Mas a gente tem que estar sempre em mente. A primeira coisa é que sem a parte, eu gosto de falar essa frase, que é sem dor, sem ganho, né? No pain, no gain. Então, essa acho que é uma das frases melhores. Tanto uma dor mental quanto física, os dois são muito importantes para que a gente possa crescer como pessoa. Então, acho que para quem está fazendo uma maratona, acho que a parte mental conta bastante, né? Conta bastante a parte mental, né? O atleta não tem que estar preparado só fisicamente, né? Mas o mental dele tem que estar bem preparado também, bem ajustado, tem que estar forte, tem que saber... Tem que ter estratégia, né? E geralmente a estratégia, o plano de prova que monta é o treinador, junto com o atleta. Um atleta não consegue montar um plano de prova só ele. Tem que ter o treinador ali para saber ali onde deve aumentar ritmo, onde deve diminuir.
Até porque é um ponto muito, muito importante, né? A gente tem que conhecer os atletas, porque tem atleta que começa... que se flui melhor durante a prova, melhora durante a prova com progressivo. Tem outros que começam ao inverso, um regressivo. E assim por diante. Tem gente que é por etapa. E tem vezes que o atleta só vai bem já começando forte e terminando forte. Então, acho que tem esses pontos também, né? Que são muito importantes para cada atleta. Mas você já fez maratona? Você já fez maratona, já fez o desafio também, né? Desafio, lá no Rio. Isso. E como foi? Foi Rio ou foi Florianópolis? Foi Floripa. Floripa, né? Floripa, E aí, como foi essa experiência de ter completado esse desafio? Porque são 4 dias de prova, certo? O desafio de Floripa, eu não fui para fazer o desafio, né? Eu fui para prestigiar os atletas lá, aí eu fui pegar o kit de 5 atletas meus lá na feira. Aí eu fui o primeiro a chegar na feira, não tinha ninguém, aí eu fui lá pegar o kit, né? Aí um amigo meu estava lá entregando o kit, um amigo lá de Floripa, que é Ironman também. Aí ele falou, vai fazer a prova? Eu falei, pô, não me inscrevi não. Aí ele falou assim, ainda dá tempo de se inscrever, pô. Aí eu falei, vou fazer então. Tem vaga nos 21 e 42? Ele falou para mim, aí eu falei, vou fazer os 2 então, um desafio. Aí me inscrevi na hora. Aí ninguém sabia que eu ia fazer a prova. Aí quando foi... só o Denise sabia que eu ia fazer a prova, né? Aí quando foi sábado de manhã, eu apareci lá com o número de peito lá, tudo com tende, vou fazer 21. Aí eu fiz 21, no outro dia fiz 42, aí fiz 1 hora e 38, os 21 e os 42, 1 hora e 35. 3 horas e 35, os 42, né? Mas foi tranquilo, né? Mas assim, que eu falo muito, que eu aprendi com meus treinadores, falar que você tem que estar preparado sempre, né? Sim. Então eu estava treinando, eu estava rodando, estava pedalando, estava nadando, estava correndo, no tempo eu estava malhando também. E eu me senti preparado para fazer a prova e fiz. Não foi assim que eu vou fazer, vou arriscar. Não, eu sabia que ia fazer e sabia que ia terminar. Sim. Entendeu? Eu sabia que eu estava preparado para... A minha estrutura muscular sabia que ia aguentar aquele esforço, né? Então eu fiz tranquilo. Não tinha almejado um tempo, mas estava treinando. E acabei a prova, já fui direto para o avião para vir para Manaus, né? Uhum. Ou seja, foi... Foi literalmente do nada. Do nada, Cheguei... agora do Rio não. Do Rio estou me preparando para fazer uma prova boa, né? Vou fazer as 4 distâncias. Já buscando o RP, então, agora. Já vou tentando... Estou treinando para fazer o RP lá. E essa parte, como funciona a questão da parte familiar? Tipo, porque toda a família tá nesse meio esportivo, né? Então, como funciona? Eu falo bastante para a turma que antes de se inscrever numa prova dessa de endurance, né? Um Ironman, um 70.3 ou uma maratona, tem que ter negociação familiar primeiro, né? Porque para você fazer esses treinos longos, se você não tiver ali alinhado com a esposa, com o marido, sim, ou com a família, é muito difícil você fazer uma prova dessa, fazer um ciclo desse bem feito, né? Sim, verdade. E dentro da nossa família, o que você poderia falar aí? Como funciona essa parte de... Porque a assessoria Franquinei Lopes tem esse lado que é literalmente só a família trabalhando, né? Isso. Então, como funciona essa questão dessa rotina, desse dia a dia? Porque ele está literalmente convivendo em família, em grupo, dentro da empresa, né? É uma loucura, né? Compartilhar, mas ao mesmo tempo é prazeroso, tá todo mundo junto ali, né? Vivendo e vivenciando cada momento ali, torcendo um pelo outro, né? Acho que todo mundo percebe que quando tem uma prova dessa é importante para uma viagem, a turma viaja, eu acho que eu sou o cara que fica mais nervoso de que todo mundo, né? Fico monitorando a turma ali para saber se se eles vão conseguir entregar o que estava planejado. E é bom o apoio de todos vocês, né? Da turma que a gente está todo o tempo junto. Porque, às vezes, acontece cada coisa, assim, cada situação. Eu estava com uma atleta que foi correr Boston no passado. Ela estava preparadíssima para fazer uma ótima prova lá, né? Aí, quando chegou no quilômetro 21 da maratona de Boston, a mulher parou para chorar.
Ela falou que ficou tão empolgada, tão infeliz que estava lá correndo em Boston todo dia, que ela viu os brasileiros gritando para ela, ela parou e ficou chorando. Aí ela falou, quero saber de tempo mais, eu só vou curtir a prova agora. Então, acontece tudo isso, entendeu? A mesma coisa assim na nossa família também, né? Cada um torce do seu jeito ali. Sim, verdade. E pelo menos acho que essa parte familiar também é muito importante. Acho que um apoiando o outro, um estando ao lado do outro, independente se está no momento ali de glória ou está no momento que não está tão legal, mas sempre está todo mundo junto compartilhando a vitória da assessoria, né? Porque são 6 anos de história, 6 anos de história. Então a gente desde o início está acompanhando, porque antes trabalhava em empresa, né? Esse acho que era o primeiro ponto. Trabalhava em empresa, estava tudo tranquilo. E aí, quando chegou em casa com uma bela notícia de que tinha largado a empresa porque queria viver o sonho de uma assessoria. Todo mundo ficou louco em casa. Eu passei 10 anos numa empresa, né? Entrei como operador de produção. Aí eu fui desafiado dentro por alguns colegas, né? Passei 10 anos e nesses 10 anos já cheguei no cargo de supervisor de produção, né? Como líder de produção. E tinha um salário muito bem nessa empresa. Tinha várias regalias ali, plano de saúde e tudo. Aí, belo dia, eu cheguei em casa e falei... Eu pedi para sair, que eu vou estagiar agora. Aí, vou ganhar R$400 por mês. Aí foi loucura lá. Mas já estava tudo planejado já. Daqui a 6 meses eu estou no segundo período, já vou começar a estagiar, já vou dar aula, não sei o que e tal. Mas mesmo assim foi difícil reverter. Aí eu falei... Mas aí a turma entendeu que era o meu sonho, né? E de ter assessoria, de trabalhar na minha área. E hoje em dia nós estamos aí com 6 anos de assessoria. Assessoria todo dia eu analiso onde nós podemos melhorar para atingir um pouco mais de qualidade, né? Que sei que a gente ainda falta ter alguns ajustes dentro da assessoria, mas sempre buscando o melhor para entregar para os alunos aí. Evoluir, né? Sempre. E para a gente finalizar essa belíssima entrevista, dá uma dica aí para quem quer dar seus primeiros passos no esporte aí, seja corrida, natação, ciclismo ou os 3, triatlon. Dá uma dica aí para quem quer começar. O que você passa para eles? A dica que eu dou, se você não vem pelo amor, você vem pela dor, né? A primeira dica que eu dou é essa. É melhor você vir... só repetindo de novo, hein? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor, né? Que geralmente... você tem que procurar o esporte com qualidade de vida, não porque você ama ele, você tem que procurar como qualidade de vida, né? Tem que buscar o objetivo e depois daí sai um corredor, sai um nadador, sai um triatleta e é isso aí, gente. Essa é uma parte importante, né? Por exemplo, eu entendo se você não vem pelo amor, você vem pela dor. A questão de, a galera que quer esperar ter algum problema de saúde, algum problema físico para poder, depois sim, procurar o esporte. E sendo que você pode procurar antes para evitar esses problemas maiores, né? Então, eu entendo se não vem pelo amor, vem pela dor dessa forma. E eu creio que é realmente real, né? Então, acho que é o principal ponto. A gente tem que prezar sempre pela saúde. O bem-estar tem que ser o foco. E... a gente tem que começar a criar esse hábito. É difícil, no início sempre é mais difícil, mas eu acho que o ponto é o quanto você quer ter longevidade, o quanto você quer ter saúde para poder, a gente já comentou sobre isso, ter saúde para brincar com a família, poder sair, se divertir e até mesmo para comer de uma forma mais tranquila, sem peso na consciência. Eu acho que isso é uma forma de você ter realmente... de você realmente viver, é uma forma de você realmente viver, ter saúde. Então, buscar o esporte sempre vai ser uma boa opção. Então, é isso, buscar o esporte. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, sem mimimi. Sem mimimi. Vamos para cima.
E aí aqui a gente vai finalizando mais um Bem-Estar em Foco. Obrigado de verdade por todos vocês que estão acompanhando, todos vocês que acompanham, todos vocês que mandam feedback. É muito importante e eu fico muito grato pela resposta e retorno que todos vocês estão dando. Hoje a gente trouxe o coach Franklin Lopes aqui para contar um pouquinho da história aí da assessoria e da sua vida também. É uma história que é absurdamente incrível e também eu vou deixar ele um pouquinho aí com a palavra para ele poder despedir de vocês e agradecer aí e dar a última palavra para ele convidar vocês aí que querem correr, querem aprender a correr, procurando ele aí. Eu agradeço, né? Eu agradeço pelo convite, né, de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, um pouco da minha vida. Vocês que querem conhecer um pouquinho mais da assessoria esportiva, nos sigam nas redes sociais, tá? Que lá tem todas as informações de como nossos contatos. E vamos lá, né? Vamos iniciar a corrida aí, praticar o esporte com qualidade de vida, buscando qualidade de vida, bem-estar. E obrigado aí pelo convite. E é isso, a gente fica por aqui, agradeço muito a todos vocês, a gente vai fechar aqui mais um episódio do Bem-Estar em Foco. Fico muito feliz com a presença de todos e esperamos todos vocês no próximo, viu? Valeu, obrigadão.